começar a tag sobre a multiplicação dos pães, 21 de julho de 2026, às 4 horas, é amanhã, que vai estar disponível. Milagres acontecem quando entregamos a Deus. Vamos juntas compartilhar a palavra. Deus multiplica o que entregamos a Ele: fé, amizade, palavra e comunhão. Primeira pergunta: quem fez a multiplicação dos pães? Foi Jesus, Marcos 6, 30 a 44. 2. Marcos 8, de 1 a 10. O milagre mostra o cuidado de Jesus com a gente. Ele vê a necessidade e agradece a Deus pelo pouco que tem e multiplica. Vamos ler Marcos 8, 1 a 10. Sempre é bom a gente estar meditando na palavra do Senhor. Marcos 8, 1 a 10. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos de peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. 8. E comeram e saciaram-se dos pedaços que sobejaram. Levantaram 7 alcofas, e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Marcos 8. É até o 9 mesmo, porque o 10 diz assim: entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Marcos 8, de 1 a 10. Que diz assim: o milagre mostra o cuidado de Jesus com a gente, e ele vê a necessidade e agradece a Deus pelo pouco que tem e multiplica. Segunda pergunta: quantas vezes Jesus multiplicou pães na Bíblia? 2 vezes na Bíblia. Primeira multiplicação, 5 pães e 2 peixes, Marcos 6, 30 a 44. 2. Segunda multiplicação, 7 pães e alguns peixinhos, Marcos 8, 1 a 10, que eu li agora. As duas mostram o mesmo coração de Jesus. Ele vê a multidão com fome e agradece pelo pouco que Deus multiplica. Terceira pergunta: na primeira multiplicação, quantos pães e peixes havia? 5 pães e 2 peixes. Isso está em João 6, 9. E com esse pouquinho, Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Quarta pergunta: quantas pessoas foram alimentadas na primeira multiplicação? 5.000 homens. Mateus 14, 21. Quinta pergunta: quantos cestos sobraram na primeira multiplicação? Sobraram 12 cestos. Em Mateus 14, 20. Vamos ler aqui, Mateus 14, 20. Mateus 14, 20. Que diz assim a palavra do Senhor. Versículo 20. E comeu todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. Está vendo? Quer dizer, é esse mesmo. Sexta pergunta: qual foi a primeira coisa que Jesus fez
ao ver a multidão, foi ter compaixão delas. Marcos 6:34. Quantas pessoas foram alimentadas na segunda multiplicação? 4.000 pessoas. Mateus 15:38. Os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Oitava, quantos cestos sobraram na segunda multiplicação? 7 cestos, está em Mateus 15:37. Nona pergunta, em qual lugar aconteceu a primeira multiplicação? Em Betsaida, perto do mar da Galileia, está em Lucas 9:10 e João 6:1. Décima pergunta, qual discípulo disse, só temos 5 pães e 2 peixes? Foi o discípulo André, que disse, só temos 5 pães e 2 peixes. Está lá em João 6:8 e 9. 11ª, por que Jesus fez a multiplicação dos pães? Para cuidar do povo e para mostrar quem ele é. 3, para ensinar sobre fé e partilha. 4, para revelar o coração de Deus. 12, o que Jesus fez antes de repartir os pães? Ele levantou as mãos para o céu e orou. Jesus orou, agradeceu ao Pai e abençoou os pães antes de repartir, em João 6:11 e Marcos 6:41. 13, quem organizou o povo em grupos de 50 e 100? Os discípulos. Está em Marcos 6:40 e Lucas 9:14. O que sobrou? 14. O que sobrou foi recolhido em quantos cestos na primeira vez? 12 cestos. João 6:13 e Marcos 6:43. 15. Qual era o nome do menino que tinha os pães e peixes? Jesus. Na verdade, a Bíblia, eu falei Jesus, mas na verdade a Bíblia não fala o nome do menino, viu? Em João 6:9 só diz que era um menino, que tinha 5 pães e 2 peixes. 16. A multiplicação dos pães está em quais evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que teve 2 vezes. Primeiro, a alimentação dos 5.000. Segundo, a alimentação dos 4.000. 17. O que isso nos ensina sobre fé? Deus supre, Deus multiplica. Nada falta quando está na mão dele. Entregar o pouco, agradecer antes de ver, Deus multiplica e nada se perde. 18. O que Jesus quis mostrar quando disse, dai-lhe voz de comer? Foi isso que Jesus disse para os discípulos em Marcos 6:37 e Lucas 9:13. Lucas 9:13. Diz assim, Lucas 9:13. Mas ele lhes disse, dai-lhe voz de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. A 18 já ali, né? Então vamos lá. 19. Porque o povo seguia Jesus até aquele lugar? Marcos 6:33, 34 e João 6:2. 1. Porque viam sinais e milagres. 2. Porque tinham fome da palavra. E 3. Porque ele dava esperança. 20. Quanto tempo o povo já estava com Jesus sem comer? Marcos 6:35. Já estava 3 dias com Jesus sem comer direito. 21. O que aconteceu depois que todos comeram? João 6:12 e 13 e Marcos 6:43 a 46. Sobrou comida. 2. O povo quis fazer Jesus rei. 3. Jesus despediu a multidão. E 4. Os discípulos foram para o barco. 22. Qual foi a reação do povo depois do milagre? João 6:14 e 15. Marcos 6:51 e 52. Ficaram maravilhados. Quiseram fazer ele rei, à força. Alguns ficaram confusos. 23. A multiplicação dos pães
aponta para qual outro milagre de Jesus? Jesus andando sobre as águas, a ceia, ele ser o pão da vida, João 6, 45 a 51 e João 6, 35. 24. O que os discípulos queriam fazer com o povo? Marcos 6, 35 e 36. Eles queriam dispensar o povo, achavam que não tinha solução. Marcos 6, 37. 25. Jesus mandou o povo sentar em cima de quê? Em cima da grama verde. Marcos 6, 39 e 40. 26. Qual ordem Jesus deu sobre as sobras? Marcos 6, 37 e 38. João 6, 5 a 12. Dá-lhe voz de comer. Fazer o povo assentar-se em grupos. Recolher os pedaços que sobraram para que nada se perca. 27. Quantos peixes tinha na segunda multiplicação? 7 peixes. 7 pães e poucos peixes. Marcos 8, 7. 28. O que esse milagre ensina sobre provisão de Deus? Deus vê a nossa necessidade, Deus usa o pouco que temos e Deus provê na hora certa, em abundância. 4. Ele quer suprir corpo e alma. 29. Por que Jesus pediu para recolhermos o que sobrou? João 6, 12. Para ensinar a não desperdiçar. Para provar que o milagre foi real. Para cuidar do futuro. E 4. Para ensinar mordomia. Qual a lição principal da multiplicação dos pães para a nossa vida hoje? Primeiro, entrega o pouco que você tem. Tudo que você tem, o pouco que você tem, você entrega a Deus. 2. Jesus se importa com detalhes práticos. 3. Com Jesus sempre sobra. Porque Deus faz multiplicar, como tem um tema, né? Multiplicação dos pães e peixes. 4. A maior fome espiritual, é verdade. Tem muita gente que está precisando do amor de Deus, sede da palavra de Deus, porque só Ele é o único caminho, só Ele nos conforta. E só Ele é que nos conduz à vida eterna. Traz para Jesus o que você tem hoje. Mesmo sendo pouco, Ele multiplica, organiza e faz sobrar. É verdade. Então eu deixo para vocês, essa tag foi sobre a multiplicação dos pães, que Deus faz multiplicar. O pouco que a gente tem, Deus multiplica. E Deus é o nosso Deus que supre todas as nossas necessidades. Amém? Agora eu vou ler aqui o texto que eu não li no início. Porque eu li Marcos 8, 1 a 10. Eu vou ler Marcos 30, 44. Que diz assim. Marcos 6, 30 a 44. Para vocês entenderem. Marcos 6, 30 a 44. E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinham feito com o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. E foram sós num barco, um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que
vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhes: iremos, nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E lhe vê. E sabendo, lhe disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Glória a Deus. Deus também é o Deus que multiplica, né? O pouco com Deus é muito, né? Porque Ele multiplica. E o muito sem Deus não é nada. Agora eu vou falar o nome das meninas que estão participando dessa tag. Primeira, Cleo com Amor, ponto. Segunda, Vlog e Rotina da Eliette. Terceira, Pátria Intercessora, que sou eu. 4, Jussara Barbosa. 5, Fabi Bueno Soares Oliveira. 6, Duartes. 7, Vlog e Rotina da Teteca. E 8, Lúcia Baldo. Que vocês possam assistir o meu vídeo, que vai estar lá amanhã às 4 horas da tarde. E também os vídeos das meninas, né? Que é um ajudando ao outro, né? É amanhã, 21 de julho, às 4 horas da tarde. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aqui, o devocional, né? O que eu li para essa tag. E antes de finalizar, eu desejo a todos feliz Dia do Amigo, que hoje é dia 20 de julho, hoje é dia do amigo. Deixo para vocês Provérbios 17:17. Em todo o tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. E vou ler para vocês também Provérbios 18:24, que fala assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão, que é Jesus, né? Tem até aquela música: o amigo que eu encontrei me surpreendeu, todos me deixaram, ele me acolheu. Quem é esse amigo? Jesus. Deus abençoe vocês. Depois eu posso gravar essa música em outro momento, viu? Deus abençoe. Para não ficar longo o vídeo. Tchau. Se inscreva no meu canal. Deus abençoe vocês. Aqui é a palavra. E a tag que eu participei. As perguntas. Tchau.